Parte 2. Potencialize a sua inteligência emocional. Capítulo 5. O poder do autoconhecimento. Um homem sem propósito é alguém que poderá conhecer muitas pessoas, menos ele mesmo. O ser humano precisa descobrir sua identidade, ou seja, quem ele é. Precisa definir o seu propósito, ou seja, por que ele faz o que faz. E, na sequência, desvendar o seu destino, deixando claro, destino significa para onde você está indo. Muita gente já falou de mim e mal dos outros para mim. Isso não importa, a menos que você dê crédito ao que foi dito. Alguns já disseram que eu seria um nada. Resolvi não acreditar. Outros já profetizaram que eu seria um mestre para ensinar muitas nações. Me apeguei a isso. Lembro claramente quando eu tinha 8 anos de idade e um pregador estrangeiro veio até a igreja que eu frequentava quando criança. Ele olhou para mim e disse: "Prepare seu passaporte, pois você será das nações." Eu me alegrei muito com o que ouvi, e aquelas palavras entraram como uma flecha em meu coração. Vários acontecimentos posteriores confirmaram que, mais cedo ou mais tarde, o que fora profetizado aconteceria. Não podemos nos desviar de nossa ideia central permanente, ICP, ou seja, do nosso propósito nesta terra. Quase 30 anos depois desse episódio, é só isso que faço em minha vida. Viajo o mundo levando em outros idiomas a verdade na qual acredito e a qual compartilho. No entanto, até o futuro chegar, o treinamento foi duro e intenso. Alguns, vendo de fora, poderiam chamar de problema. Mas o que você denomina problema, Deus qualifica como treinamento. Para muitos, o ataque de um leão e um urso é um problema. Para Davi, 1000 anos antes de Cristo, um jovem pastorzinho de ovelhas da região de Belém, em Israel, por sua vez, foi um treinamento. Lutar contra o gigante Golias, inimigo filisteu que afrontava o exército de Israel à época, também foi um treinamento, pois esse, posteriormente, revelou-se ser o passaporte de Davi para o palácio. Nosso destino pode ser revelado, mas o caminho até lá jamais o será. E se José do Egito soubesse de tudo pelo que teria que passar para que seu destino se cumprisse? Naquele sonho dado por Deus, ele vislumbrava seu futuro, mas não tinha a mínima ideia do processo, do passo a passo. Imagine se o Criador tivesse dito a ele: "José, você vai governar, mas seus irmãos de sangue, aqueles que cresceram com você, que comeram à sua mesa e que deveriam ser exemplo por serem mais velhos, por inveja, o trairão e o venderão como escravo para mercadores. Você deixará de ser o filho querido do papai, que hoje tem tudo para padecer com os abusos e sofrimentos de um escravo. Depois acabará sendo vendido de novo para um homem influente no Egito. Mas a mulher dele o difamará e falará mentira sobre você, fazendo-o ser preso sob muita fúria. No entanto, não se preocupe, José, pois você passará por isso somente durante alguns anos. Lá na prisão, você resolverá um importante caso, mas será esquecido e abandonado naquele cárcere sujo por mais 10 longos anos." José provavelmente responderia a Deus: "Senhor, estava pensando aqui. Tenho muita coisa para fazer na casa de meu pai e cuidar do rebanho dá trabalho. Preciso estar aqui. Afinal, estamos falando de Jacó e não posso deixá-lo. Sendo assim, não vai dar não, Deus. Mas obrigado. Tente ali com Rubem, um de meus irmãos." Você acredita que alguém aceitaria seu destino sabendo do caminho que iria atravessar? Pare e pense no que você já passou para chegar até aqui, até o dia em que está lendo este livro. José foi ele mesmo, revelou o seu propósito de vida, a sua missão, o cumprimento daquele sonho profético em todas as etapas de sua trajetória. Ele não esperou o trono de Faraó para governar e cumprir o seu chamado.
Na casa de Potifar, general do exército egípcio na época, José governava. Na prisão, ele governava. Onde era colocado, exercia o governo. E você? Conheço muitas pessoas que esperam um dia em que a promessa se tornará realidade para manifestarem o seu destino. Historicamente falando, porém, não é assim que funciona. Você é o que é independentemente da etapa de vida em que está. Um cantor, por exemplo, não precisa assinar contrato com a gravadora para manifestar o seu chamado. Um líder não tem de possuir um título para liderar. Basta que um grupo de pessoas perca-se na floresta para que em 15 minutos o verdadeiro líder apareça. Quem é você? Já parou para pensar em quem você realmente é? Se você não se conhecer, o processo até o destino cansa suas emoções. Quando sabemos quem somos, percebemos que, enquanto não está bom, ainda não acabou. Você não é o que dizem a seu respeito. Isso seria apenas a sua reputação. Você é aquilo que faz quando ninguém está olhando. A isso chamamos de integridade. Prefira, portanto, ser íntegro a ter apenas uma boa reputação. Às vezes, integridade e reputação podem andar juntas, mas há momentos em que é preciso escolher entre uma e outra. Foi o caso do próprio José do Egito. Quando a mulher de Potifar tentou seduzi-lo, ele poderia deitar-se com ela e manter sua boa reputação. Afinal, era bem falado na casa e ela jamais contaria isso a ninguém. Você é o que é independentemente da etapa de vida em que está. Certa vez, ministrei um curso de liderança na Flórida, nos Estados Unidos, para um grupo de pastores latinos. Quando sugeri uma dinâmica, amassei uma folha de papel, dando-lhe a forma de uma bola, e fiz os 18 participantes formarem um círculo. Entreguei então a bolinha na mão de um e disse: o exercício é simples. Esta bolinha é uma vida, e ela deve passar de mão em mão até voltar àquele que a tocou primeiro. Apenas gravem para quem jogaram a bolinha, pois quando repetirmos o exercício, a mesma ordem terá de ser refeita. A bolinha passou de mão em mão até que retornou ao líder que a jogara primeiro, num total de 28 segundos. Então, dei o próximo comando do exercício. Esta bolinha, como eu disse, é uma vida. Ela não pode cair no chão. E o pior, está entrando em colapso. Temos 7 segundos para salvá-la. Vocês terão de passá-la de mão em mão conforme feito anteriormente. Tudo isso em 7 segundos. A nossa observação começou a partir de então, e bastaram 2 ou 3 minutos para identificarmos quem era quem. Uns começaram a falar: é impossível, não vai dar. Outros ficaram parados olhando, enquanto o grupo eufórico discutia as possibilidades. E houve quem apenas dissesse: vai dar, tenham fé. No entanto, essas mesmas pessoas não se moviam nem sugeriam estratégias. Contudo, havia 1 ou 2 assumindo o controle, sem ninguém os ter nomeado. Enquanto isso, eu rodeava o grupo orientando-os. Calma, é possível. Um grupo maior que o de vocês, de deficientes físicos, conseguiu fazer em 6 segundos. Vocês também conseguem. Usem a gravidade a seu favor. Após eu dizer isso, eles se animaram e passaram a tentar com mais fervor. No entanto, apenas 2 participantes prestaram atenção à minha sugestão de usar a gravidade a favor deles, dica que, na verdade, seria a solução do problema. Ao término da dinâmica, eu compartilhei as nossas impressões com eles. Pessoal, este exercício nunca foi aplicado por nós em um grupo maior e de deficientes físicos. Apenas falei isso para inspirá-los. E consegui. Vimos, então, como vocês reagem diante dos desafios da vida. Uns apenas olham, outros gritam, dizendo que é impossível.
Há os que alegam até ser possível, mas não se movem. E há aqueles que tentam, encontram caminhos, promovem mudanças, escutam o grupo e passam as coordenadas. Finalizo perguntando aos senhores líderes: quem são vocês? A sua existência. Depois que partimos desta terra, as pessoas não se lembrarão de quem achávamos que éramos, e sim de quem fomos aos olhos delas. A mulher de César não bastava ser honesta. Tem que parecer honesta, diz um famoso ditado romano. Às vezes somos alguém, mas aqueles que estão ao redor nos veem de um modo completamente diferente. Não basta sermos, temos de mostrar quem somos. As pessoas não leem nossa mente, apenas veem nossas atitudes. Logo, não somos o que pensamos, mas sim o que fazemos. Nossa filosofia interna tem de ser coerente com nossas ações externas para que tenhamos uma identidade consistente. Alguns se dizem católicos, porém sua conduta diária não condiz com a doutrina da igreja que frequentam. Outros vestem-se conforme a tradição judaica, mas sequer guardam o sabá ou comem kosher. Existem ainda aqueles que se dizem evangélicos, mas a última coisa que identificamos neles é a presença do evangelho conforme escrito nas escrituras. Quero dizer que nem sempre somos o que divulgamos ser e nem sempre divulgamos o que realmente somos. Primeiro descubra quem é você de verdade, depois projete aquilo que gostaria de se tornar. Geralmente vivemos como gostaríamos de viver e não nos atentamos para a realidade. Por essa razão, muitos gastam mais do que ganham, mentem para seus amigos a fim de serem aceitos e vendem uma felicidade irreal nas redes sociais. O mundo mudou. Nos dias atuais, as mudanças são tão agressivas que somente se nos sacrificarmos em constantes atualizações saberemos conduzir o barco desse mar bravio. Atualizar-se é doloroso. Quem aprendeu a digitar em máquinas de datilografar, por exemplo, e hoje precisa usar o computador, sabe do que falo. Dor que gera frutos. Perceba que sacrifício não significa sofrimento. Este produz uma dor que morre em si mesmo, que não serve para nada. Já o sacrifício dá fruto em meio às dores, o qual, uma vez em mãos, tem o poder de apagar toda a dor do processo. Imagine uma mulher grávida cujo corpo, em 9 meses, passa por inúmeras mudanças. Geralmente, o nariz e os pés incham, ela ganha peso, tem dificuldade para dormir, pois não há posição que lhe dê conforto, e vai ao banheiro de 5 em 5 minutos, dentre outros incômodos. E, por fim, passa pela maior das dores, o parto. A trajetória da mamãe durante 9 meses foi de sacrifício e não de sofrimento. Ao dar à luz, já não se lembra das dificuldades para chegar até ali. A prova disso é que, na maior parte das vezes, ela tem outros filhos. Não classifique sua vida pelas dores que sentiu, mas diferencie sofrimentos de sacrifícios. A dor é aliada da prudência. Nos modela e mostra quem somos. Não devemos fugir das dores, mas sim aprender com elas. Triste mesmo é alguém ter de lidar com a dor por meio do sofrimento e não do sacrifício. Um atleta, por exemplo, treina pesado diariamente, durante anos, a fim de preparar-se para as Olimpíadas. Ele abre mão de desfrutar de um delicioso churrasco com os amigos em um fim de semana prolongado na praia. Seu sono e sua alimentação são regulados. Essa é uma dor relacionada a sacrifício e não a sofrimento, pois, quando a medalha é colocada em seu peito, vem à tona a sensação de que tudo valeu a pena. Após o êxtase da vitória, ele volta à rotina de pesados treinamentos à espera da próxima competição. Não sair para comer com os amigos no fim de semana, no intuito de economizar para se alcançar alguma meta, não é sofrimento, mas sacrifício. Afinal, um dia o fruto chegará. Esse é o tipo de dor irrefutável que gera frutos e que nos modela, fazendo-nos ser.
Nossa existência é repleta de dores. A forma como a interpretamos definirá nosso destino. A verdade é que precisamos de um lugar para levar nossas perguntas sem respostas, nossas confusões mentais. Dentro de nós raramente encontramos respostas, segurança e sanidade. Sendo assim, recorremos às ofertas do mundo exterior. Alguns as encontram na religião, outros nas drogas, na prostituição e no jogo. Independentemente de quanto isso nos afeta, a dor, na verdade, é um sinal de vida, a prova de que o corpo ainda detém a capacidade de sentir. A dor não é o fundo do poço, mas o início de algo novo. Ninguém continua o mesmo depois de superar uma dor. As dores deixam feridas, porém a boa notícia é que uma ferida pode se transformar em cicatriz, e é esta que comprova que vencemos. Já as feridas, se permanecem abertas, apodrecem. Quando Jesus mostrou as cicatrizes em suas mãos e seus pés, Tomé acreditou que aquele sujeito diante dele, de fato, era o Filho de Deus, que fora crucificado dias antes. Nossas cicatrizes nos garantem a credibilidade necessária para adentrar em um novo tempo. Porém, há feridas tão profundas que transgridem a nossa identidade. Philip Yancey, escritor americano best-seller dedicado à militância cristã, escreveu o livro Para que serve Deus em busca da fé verdadeira, obra que reúne entrevistas realizadas com dezenas de prostitutas, resultado de uma campanha de evangelismo que fazia em Green Lake, cidade do estado americano de Wisconsin. O resumo de tudo o que escutou levou-o a crer que essas mulheres, as quais às vezes criticamos, julgamos e condenamos, são vítimas de abusos tão profundos na infância que suas identidades são arrebatadas a ponto de nunca mais as encontrarem. É impossível, portanto, um ser humano julgar o outro. Ninguém conhece a dor que ficou para trás, nem sabe a história do início ao fim. As pessoas costumam se conectar com sua dor, com sua superação, mas nunca com suas regalias. Em um mundo em que as mudanças são rápidas e inevitáveis, o negativismo tem lugar de destaque, a ponto de não sabermos mais lidar com a esperança. Mário Sérgio Cortella, filósofo e teólogo brasileiro, diz em suas palestras que devemos ter esperança, mas no verbo correto, que é esperançar, não o verbo esperar. Esperançar é se levantar, é ir atrás, é construir, é não desistir. Esperançar é levar adiante, é juntar-se com outros para fazer o outro modo. Por isso, a importância de lidar com a dor e ter a esperança de que tudo passará, pois será por meio dela que pessoas se conectarão a nós. Como assim? Você deve estar se perguntando. Explico. Há 10 anos, quando eu me dedicava aos negócios no ramo do turismo internacional, o sucesso fazia parte da minha rotina. Muitas pessoas gostavam de mim, mas nem todas se conectavam comigo, pois minha realidade não permitia isso. Eu vivia de avião em avião, celebrava os negócios publicamente e sempre tinha histórias vitoriosas para contar. Estava sempre cercado de gente, porém minha existência era indiferente. Quem eu era não significava nada para os outros, apenas o que eu tinha importava. No entanto, não as julgue, era eu que vendia essa imagem. Não devemos fugir das dores, mas sim aprender com elas. As pessoas não se conectam com as suas regalias e a sua vida boa, elas apenas se interessam por isso. Que imagem você anda vendendo? Certa vez, sem aviso, o dia triste chegou. A empresa quebrou por um acúmulo de situações mal resolvidas. Eu começara aquela companhia com apenas R$7 no bolso, colocando gasolina no carro emprestado para chegar a uma feira de turismo no Rio de Janeiro. Eu a construíra tijolo por tijolo e a vira se tornar uma referência no mercado. Porém, 5 anos depois de sua abertura, ela estava arrasada.
escorrendo pelas minhas mãos. Senti-me envergonhado, impotente, fraco e falido. Logo as dores vieram, e não foram poucas. Enfrentei noites sem dormir, cobranças, medo e insegurança. E assim fui superando passo a passo, mês a mês, conta a conta, até que finalmente ela acabou. Usando a inteligência espiritual para discernir o processo que eu estava atravessando, resolvi assumir toda a responsabilidade. Percebi que não deveria mais terceirizar meu destino e sim tomar para mim o controle da minha vida. Afinal, nossas decisões modelam o nosso futuro. Como bem dizia Alexander Pope, 1688 a 1744, escritor britânico do século XVIII, um homem nunca deve se envergonhar de admitir que errou. Admitir que nem tudo o que você fez até hoje foi correto e que precisa recalcular a rota de sua caminhada na Terra não é só uma questão de inteligência, mas de decência. Quando tudo acabou, eu tinha mais do que amigos, ganhar irmãos. Entendi aquele verso que diz: em todo tempo amo um amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Provérbios, capítulo 17, versículo 17. Quando perguntei aos que se juntaram a mim, naquele turbulento período, hoje fiéis escudeiros, por que tinham ficado ao meu lado, por que lutaram comigo, todos foram unânimes em responder: sua superação, sua dor, seu jeito de não desistir, sua fé nos fizeram ficar. Antes, meu sucesso não prendia ninguém, mas minha dor sim. Eu estava confuso, porém feliz. Não podemos confundir erro com negligência. Erro é para ser corrigido, negligência deve ser punida. Não tenha medo de errar. Tema ser negligente. As pessoas à sua volta sabem diferenciar isso. Elas conseguem até lidar com seu erro, mas não com sua negligência. Sim, caro leitor, as pessoas conectam sua dor e sua superação. Imagine que em uma festa lhe apresente um jovem e este lhe conta os milhões de reais que faturou no ano, os carros que comprou, as viagens que fez e o quanto investiu no negócio herdado do pai. Não há nada de errado nisso, porém dificilmente você se sentirá confortável com essa história. Ninguém é psicologicamente programado para isso. Na mesma festa, porém, imagine agora o seguinte: outro jovem lhe é apresentado e conta que, depois da morte dos pais, teve de morar na rua para não continuar sofrendo abusos na casa do próprio tio. Ainda assim, sem nenhuma estrutura familiar ou emocional, resolveu continuar estudando. Às vezes, mesmo passando 3 dias sem comer, não deixava de ir à escola e se esforçar nas aulas extracurriculares, como o inglês. Após prestar vestibular, descobrira que alguém vendera a vaga que ele havia conquistado a um adolescente rico da cidade. Mais uma vez, a injustiça batera à porta dele. Ele, contudo, não desistiu. Fez prova para que outra faculdade e passou. Ao se graduar, foi ao posto de gasolina onde trabalhava durante as madrugadas para pagar os materiais de estudo e agradeceu pelo emprego. Depois, agradeceu a Deus por tê-lo mantido com vida e hoje, aos 35 anos, o rapaz é procurador de justiça e líder comunitário, ajudando centenas de crianças a ter um futuro. Com qual dos dois jovens você se conectou? Como terminará a sua vida? As pessoas nunca vão se lembrar de como você começou, apenas de como terminou. Pense comigo, leitor. Se um esposo for 100% fiel por 40 anos de matrimônio, mas tiver um infarto e morrer durante a única infidelidade conjugal de sua vida, como irão se lembrar dele? Sequer se recordarão do longo tempo em que foi um fiel marido e excelente pai. O homem será conhecido como um infiel que foi castigado por seu pecado. Já dizia Salomão, rei de Israel: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Como seria a história de Martin Luther King, o pastor batista negro que lutou pela igualdade de direitos entre negros e brancos
em uma época de profunda segregação dos Estados Unidos, se ele não tivesse sido assassinado no auge do seu propósito? Seu fim perpetuou sua vida. A cada dia que vivemos, nos preparamos para o fim. Não é uma visão pessimista e sim realista. Nossa existência só é possível em razão de nossa vida e nossa morte, e a morte nos apressa a empreender a vida. Trabalhe apaixonadamente hoje para que seu fim seja melhor do que o seu começo, pois dessa forma todos se lembrarão de você. Identidade. As questões filosóficas mais citadas desde Platão sempre estão relacionadas à identidade. Uma célebre frase do filósofo grego Sócrates foi: "Conhece-te a ti mesmo". Para a filosofia e a teologia, descobrir quem é você e desvendar o seu destino são bases da construção de uma identidade. Ligue para alguém com quem você não fala há tempos por causa de algum mal-entendido e se reconcilie hoje mesmo. Lembre-se, o orgulho não tem serventia alguma se o seu objetivo é ser feliz. Perguntas como quem sou eu, para onde vou e de onde vim revelam que o ser humano, desde a antiguidade, tem uma sede insaciável pela descoberta do verdadeiro eu. Somos todos formados por influências internas e externas, pelo aglomerado de vivências e experiências como indivíduo. Temperamento, convívio, estrutura familiar, religião e cultura também são determinantes para isso. No entanto, como então perdemos a identidade? Cientificamente, por um trauma ou mutação no sistema biopsíquico. Entre 2012 e 2016, fui ao Japão algumas vezes ministrar treinamentos de liderança em cidades próximas a Tóquio. Lembro-me de que, ao findar uma palestra, uma jovem japonesa se achegou e começou a contar sua história de superação, que envolvia até uma tentativa de suicídio. Ela encontrou na fé cristã a resposta que procurava. Ao perguntar como fora sua infância, surgiu a revelação de um trauma. A garota fora órfã de pai vivo, padecera sem amor da mãe, desorientada por distúrbios psiquiátricos e sofrer abusos físicos do irmão, isso tudo antes dos 8 anos. Esse conjunto de acontecimentos a fez buscar uma nova identidade para ser aceita fora de casa e sair daquele inferno o mais rápido possível. Prostituía-se aos 15 anos e tentou suicídio aos 16. Estudando casos como esse, percebi que há uma mutação no sistema psíquico e espiritual da humanidade. É complexo de entender, porém, permita-me explicar. Vivemos uma geração transgênica. A mídia, a TV, a política, a cultura e uma falsa religião sabotaram nosso DNA para que fôssemos próprios para consumo, transformando-nos em um número. O poder do pensamento. Blaise Pascal, filósofo e teólogo francês, acreditava que uma das prioridades do nosso pensamento é pensar sobre nós mesmos, e não somente as coisas exteriores a nós. Pois bem, a tarefa principal do homem é conhecer a si mesmo, mas, para cumprir esse empreendimento, a razão acaba atrapalhando, pois é fraca, incrédula e imprecisa. Cai constantemente na fantasia, no sentimentalismo e no hábito. Além de limitados, somos também impotentes diante das misérias humanas, como a morte e a ignorância. Qual é a força de ignorante se o poder está no conhecimento? Para fugir dessas fraquezas, muitos escolhem o não pensar, e o não pensar, para Pascal, é o divertimento, a distração. Nos dias de hoje, eu traduzo isso como entretenimento. Divertir-se é uma forma de se distrair com ocupações que nos distanciam das misérias que vivemos ou do futuro que nos espera. Para muitos, portanto, o cristianismo e a forma de se fazer igreja hoje em dia são apenas diversão, ou seja, um meio de se distrair dos problemas e vazios existenciais. Afirmo isso com base em pesquisas que temos feito como instituto em várias partes do mundo, principalmente na América Latina. Uma pessoa livre de traumas e mazelas
é alguém focado no futuro, que sonha em contribuir com a humanidade, que encontrou o sentido da vida. Aquele que ainda não aliviou sua bagagem emocional e espiritual, por sua vez, sente as suas misérias quando não tem nada para fazer. O entretenimento é esse fazer algo que vai distanciar a alma do vazio e do tédio. A diversão, em muitos casos, é uma fuga de nós mesmos. Por isso existe tanto entretenimento em lugares nos quais só deveria habitar um entendimento, como as igrejas. O homem está disposto a negar o que não entende, dizia o próprio Pascal. Nós repulsamos tudo o que não compreendemos. Sendo assim, a felicidade está na ignorância, pois quanto mais conhecemos, mais senso de responsabilidade temos, e com ele um peso insuportável. Como diz a Bíblia, a quem muito foi dado, muito será exigido. Lucas, capítulo 12, versículo 48. Pensar é um ato poderoso que nos tira da condição de manipulados para sermos tomadores de decisão. Lembre-se de que toda escolha gera perda. Se você decidir fazer dieta, perderá o prazer das iguarias. Se optar por comer de tudo, abrirá mão do peso ideal e até da saúde. Quando as perdas são calculadas, sentimos menos. Quando sabemos quem somos, não sofremos, mas, inevitavelmente, vivemos uma vida de sacrifícios. Desenhando seu novo layout. Uma das funções da atualização do iOS no iPhone é redesenhar o layout do telefone, isto é, estabelecer um novo padrão de organização para fotos, aplicativos, recursos e cores, entre outras funções. Layout, portanto, é o seu design, é aquilo que as pessoas veem e o que transmite sua imagem. Conforme citei anteriormente, vamos estudar um pouco sobre missão, visão, valores e propósito. Isso será o que as pessoas verão em você, o seu layout. Visão é o futuro. É como nós nos vemos daqui a 10 ou 20 anos. Para muitos, o futuro já chegou, mas não souberam o que fazer com isso. Mais importante do que ter visão, portanto, é ser treinado para ela. Treinamento, porém, deve ser direcionado para algo específico. O que adianta, por exemplo, um neurocirurgião ser treinado pelo melhor ortodontista do mundo? Quando você está com dor de dente, não basta ser amigo do melhor oftalmologista da cidade. Seu treinamento e sua especialização, por conseguinte, devem ser naquilo que se espera para o futuro. Jim Collins, famoso consultor de negócios americano, a quem tive o prazer de assistir pessoalmente em Chicago, ressalta em seu livro Empresas Feitas para Vencer que a intensidade do treinamento determina a velocidade com que se chega ao futuro. Ter visão é fundamental, pois sem ela não saberemos em que investir hoje para colher os frutos amanhã. Não saberemos para onde estamos indo, nem o que fazer na semana que vem. Na década de 1980, quando as mais excelentes empresas da América perceberam que o mundo estava mudando e se tornando tecnológico, investiram pesado em treinamentos de tecnologia. Quando o Walt Disney sonhou com os parques como os conhecemos hoje, não tinha nada além de uma visão do futuro. Esse é o ponto inicial para qualquer grande realização na vida. A visão aponta o destino, e com isso, podemos colocar nossa energia no cumprimento da missão. Viva por uma missão. Missão é o próximo passo. Aquilo que você deve fazer diariamente para que o futuro chegue no prazo determinado. A partir do momento em que o destino fica claro, é preciso percorrer o caminho até lá. Esse percurso é a nossa missão. Sem visão, uma missão perde o sentido. Quando um soldado vai à guerra e recebe uma missão, ele não a cumpre pelo sentido da ordem que recebeu, mas pela visão do que um dia irá se cumprir.
Ele não vai para as trincheiras matar soldados inimigos porque essa é sua missão, mas o faz pois quer trazer paz à sua nação vencendo essa batalha. O leitor deve se lembrar da invasão americana ao Iraque, 2003 a 2011, quando milhares de soldados foram à guerra com a visão de aniquilar armas nucleares que estariam em posse do inimigo. Logo, a missão era, diariamente, matar e oprimir iraquianos. Depois de anos de matança e opressão, as tais armas nucleares nunca foram encontradas. Uma tragédia. Uma missão sem visão, portanto, perde o sentido e provoca revolta. Geralmente, chefes, líderes ou até mesmo pais transmitem uma missão aos seus liderados ou filhos, mas não revelam a visão, ou seja, o futuro. Trabalhar em uma missão sem saber aonde se quer chegar cansa e desanima. Quando sua visão estiver definida, por mais difícil que seja a missão, nunca faltará paixão para realizá-la. Foque nisso e prepare-se para os resultados.